guarda o contato do teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda leve caminharás, indo em contato com teu Salvador. É Cristo com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com seu ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa-te o Espírito implante em teu ser, tua glória em Cristo e final presente. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Pai, das tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo em de batalha. Firme nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, continuarei. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Purificação do sangue para mim, plena liberdade em Jesus. Vive nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, continuarei. Vive nas promessas de Jesus, vive, vive. Vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas do Senhor Jesus. Engano ligado com a sua cruz, cada dia mais além do fim da luz. Vive nas promessas de Jesus, eu vivo, estou, continuarei. Vive nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, Jesus é bom. Alguém pede outro hino? Outro.
Oh, porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando pássaro és contra as ondas lutar, seu amor a ti revela, solta o cabo da mão, solta o cabo da mão. Pastor Júlio está com a oportunidade de... Jesus é bom. Meus irmãos, que alegria estar aqui, que prazer estar aqui. É com muita satisfação que nós estamos aqui, adorando ao Senhor porque Ele merece. Eu vou ver se eu consigo cantar um louvor aqui. Sonho de Deus, né?
esse aqui. Esse aqui que vocês conhecem e conhecem bem. Esse aqui que vocês conhecem bem. Os adolescentes então conhecem muito bem. Vamos lá? Vamos lá. Tua morte lá na cruz, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. O que você faz? Te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, por total certeza da tua existência. Te adorarei, o teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, pelo privilégio de missão, vou cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, te adorarei. Então adorarei, adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. O teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, vou me inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Vocês, ninguém vai me calar. Está em meu DNA. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.
Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que fiquem de pé para nós fazer uma pequena leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Que se encontra no livro de Salmo 133. Amém. Glorificado e exaltado o nome de Jesus. Que se fala a união fraternal. Aleluia. Salmo 133. Diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos habitem em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Oremos. Pai, te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem nos concedido até aqui. Que o Senhor venha ficar com cada um, dando continuidade a este culto. Que o Senhor venha abençoar desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos logo ouvir o hino para tirar o dízimo de oferta. A irmã Nezinha está com a oportunidade. Glória a Deus. Maravilhoso, meu Deus. Canta aqui para de meu.
Senhor. Engrandecido é o teu nome. Vamos ouvir o irmão Renilson falar da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Amém. Salve a todos com a paz do Senhor. Queridos irmãos, é motivo de alegria se encontrar mais uma vez aqui na casa de Deus para juntos cultuarmos a Ele. Sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, pois não sou merecedor, mas graças a Ele até aqui Ele tem nos ajudado. Lê somente um versículo aqui, Provérbios 21:3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Glorificado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Glória a Jesus. Glória a Deus. Também está com a oportunidade a irmã Bia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui em Salmos 25. O Senhor, Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha, da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofreram a vergonha da derrota. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Jesus é bom. Glória a Deus. A irmã Quitéria também. Glória a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Irei ler no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz assim: Se como a prata a buscares, e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Amém? Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus da mesma forma que nós buscamos algo de muito valor. A palavra de Deus disse: como a prata a buscar e como a tesouro escondidos a procurares. Quando a gente vamos buscar essas coisas, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente busca com a mesma intensidade essas coisas de muito valor, as coisas de Deus, que o Senhor é quem dá a sabedoria, e dele vem o conhecimento e o entendimento, e ele quer dar a todos, mas ele só dá se a gente for buscar. A iniciativa tem que vir de nós. Então se esforce, nós devemos se esforçar para buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Pastor, está com a oportunidade. Jesus é bom. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ver se eu consigo cantar um hino aqui. Eu fico mais feliz quando os outros estão participando do que quando eu estou participando. Mas é assim mesmo. Glória a Deus. Senhor, Vou cantar esse aqui. Esse hino fala do céu e é antigo. E eu queria que você prestasse atenção nesse louvor.
ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá. Agora veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá eu vou verei ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Verei anjos e querubins, eu verei ali reunidos, cantando hosanas ao rei. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá vou ali. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Jesus é bom. Glória a Deus. Vamos aquele momento de oração, né? Se alguns irmãos quiser pedir algum pedido de oração, faça do pastor fazer. Vamos orar uns 10 minutos. Jesus é bom. Pai maravilhoso, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Pai, apesar de muitos desafios, o Senhor nos trouxe à tua casa, meu Pai, e com o único objetivo de prestar um culto a ti. Pai, muito obrigado por aqueles irmãos que se esforçaram e vieram, que estão aqui, Pai, talvez cansados, talvez com sono, talvez, Senhor, com alguma fadiga, mas eles resolveram vir à tua casa. Senhor, que eles possam levar para casa óleo na botija, Senhor, azeite na botija. Que eles possam levar para casa, Senhor, um combustível espiritual maravilhoso, diferenciado. Que eles possam levar para casa, meu Deus, um direcionamento alto, Senhor. Pai, ajude aqueles irmãos que não vieram, Senhor.
Tem misericórdia, Senhor, para que eles possam estar no próximo culto. Aqueles que não vieram por motivo de trabalho, Senhor, ajuda. Aqueles que não vieram simplesmente porque não quiseram, Senhor, perdoa os pecados. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja tem feito na quinta-feira de jejum e oração. E tem ali um grupo de irmãos, Senhor, que jejuam e oram. A tua palavra é franca, é direta, é sincera. Quando o Senhor diz que o Senhor responde àqueles que jejuam e oram. Que o Senhor atende àqueles que jejuam e oram. Meu Deus, nós estamos fazendo isso. E com certeza acreditamos na resposta, acreditamos no milagre, acreditamos na bênção, acreditamos no que o Senhor tem para fazer. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer. Também, Senhor, o que importa é que seja feito. Pai, o Senhor sabe que cada um que está aqui, Senhor, tem um problema de saúde. O Senhor sabe que cada um que está aqui tem alguma causa na família. O Senhor sabe que cada um que está aqui tem um problema particular. Pai, o Senhor sonda corações, entende, ouve e escuta pensamentos. Pai, responde, Senhor. Dá ânimo, dá fé, dá vigor. Pai, tire todo o desânimo, arranque toda a angústia. Eu te louvo porque o Senhor curou, Senhor, a irmã Josefa Pedro do incômodo na cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, porque está aqui, Senhor, os irmãos, está aqui a Miene, está aqui, Senhor, o irmão Renilson, a sua família. Pai, está aqui, Senhor, a irmã Ana, o seu esposo, a sua família. Está aqui, Senhor, minha mãe Inês. Está aqui a Josefa Pedro. Pai, está aqui um grupo de adolescentes. Senhor, está aqui a minha esposa. Pai, a tua igreja está reunida e a tua palavra é clara quando afirma: onde estiverem 2 ou 3 falando sobre o meu nome, eu vou estar no meio. Pai, nós estamos aqui falando do teu nome. Nós vivemos proclamando o teu nome. A tua igreja está aqui em 7 casas proclamando o teu nome. Senhor, eu te louvo, Senhor, pela água que tem caído do céu. Manda, Senhor, a chuva necessária para que esse povo possa plantar, possa colher, Senhor, glorificar o teu nome pela colheita. Pai, em nome de Jesus, o povo sertanejo, Senhor, tem sede da tua palavra. O povo sertanejo tem sede de um lugar como esse, onde eles possam adorar o teu nome. O teu povo sertanejo, Senhor, se sente feliz da tua casa. Pai, tenha misericórdia daqueles que já pisaram aqui e não estão aqui, Senhor. Traz de volta, Senhor. Abençoa, Senhor, o culto do próximo domingo, de ceia. Pai, no nome de Jesus, guarde, Senhor, aqueles que estão, Senhor, tentando, querendo, sentindo desânimo, angústia, crise de ansiedade, crise de pânico, pavor. Pai, em nome de Jesus, repreende essas coisas para a glória do teu nome, Senhor. Repreende estes maus para a glória do teu nome. Senhor, te louvamos, te agradecemos, te magnificamos, te adoramos, enaltecemos o teu nome, pela tua benevolência, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Pai, em nome de Jesus, te clamamos, Senhor, por resposta neste momento. Pai, em nome de Jesus, levante um grupo forte de crianças e adolescentes, um grupo forte de jovens, um grupo forte de adultos, um grupo forte de homens, um grupo forte de mulheres, um grupo forte de irmãs. Pai, em nome de Jesus, te louvo porque os irmãos que estão aqui têm tido mais um compromisso contigo, Senhor. Te louvo, Senhor, porque o teu servo, irmão Renilson, passou um tempo ausente por motivo do trabalho, mas está de volta. Pai, em nome de Jesus, que o que ele plantou, que os irmãos plantaram, possa dar resultado. Senhor, em nome de Jesus, mostra para aqueles irmãos que não vieram o quanto eles fazem falta. Pai, em nome de Jesus, afinal de contas, somos uma família. E toda quarta, toda sexta, todo domingo nos reunimos para glorificar o teu nome. Senhor, agradecemos a ti, Pai, porque o Senhor opera maravilhas. Já temos testemunho deste jejum que nós estamos fazendo, Senhor. Nós já temos testemunho que o Senhor está agindo para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, te peço agora pela minha esposa, Senhor. Haja na vida dela, opere na vida dela, Senhor. Traga cura no quadril, no joelho, na coluna, na cervical. Pai, em nome de Jesus, traga a cura, Senhor. Que os votos que os teus filhos fizeram
Pai, em nome de Jesus, libertação de algum vício. Pai, em nome de Jesus, faça acontecer para a glória do teu nome. Que nesse processo de jejum, Senhor, o Senhor traga resposta, o Senhor traga milagre, o Senhor traga bênção, o Senhor traga realização, o Senhor traga benefício do céu para a vida dos teus filhos, Senhor. Te louvamos, Pai, te agradecemos, Pai, te magnificamos, Pai, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Senhor, no nome de Jesus, que este culto, Senhor, o que já aconteceu, seja para a glória do teu nome. O que está acontecendo, seja para a glória do teu nome. E o que vai acontecer, seja para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te agradecemos, te adoramos, te magnificamos, engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Amém, 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 amém. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Dentro da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Moral! Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele não mandou, ele mesmo veio. Essa é a luz, esse é Jesus, está em nosso meio. Ele não mandou, ele mesmo veio. Essa é a luz, esse é Jesus, está em nosso meio. Liga, 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 nesta hora. Alô, pega Jesus agora. Liga, 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 nesta hora. Alô, pega Jesus agora. Meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele passeava. Ei, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Maravilha! Glória a Deus. As crianças que vão vir para orar para Deus. Pastor. Louvado seja o Senhor por essa noite, meu Pai. Se não fosse o Senhor, o nosso inimigo já tinha nos engolido vivo. Pai, que essas crianças, ao ouvirem a Tua palavra, que elas não só escutem, mas pratiquem. Que elas só pratiquem, mas elas nas suas casas possam atrair a seus pais a virem à Tua casa. Pai, usa a Tia de maneira tremenda, poderosa, incrível, especial, magnífica, para a glória do Teu nome. Que através dessas crianças, mais crianças venham à Tua casa aprender da Tua palavra. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, te magnificamos, Senhor, para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Meus amados, a diferença entre voto, propósito e promessa. Compromissos espirituais. Qual a diferença entre voto, propósito e promessa? Vamos correr daqui, né? É um tema interessante, tá, minha mãe? É um tema interessante. Pode sentar. Você vai pensar melhor. Qual a diferença entre voto, propósito e promessa? Poxa, é o meu almoço, o meu café. A outra graça. Meus amados irmãos, na visão cristã evangélica, há uma diferença descomunal entre umas situações e outras. Por exemplo, eu defendi aqui voto. Voto é um compromisso voluntário feito a Deus com o intuito de demonstrar fé e gratidão e dependência
geralmente acompanhado de uma ação concreta de jejum e oração. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Muitos a Bíblia não diz, mas a história diz. Quem puder comprar, compre um livro do historiador chamado Flávio Josefo. É magnífico o livro. Infelizmente eu emprestei e não lembro a quem, não me devolveu. Mas é um livro magnífico, onde ele diz que nenhum judeu faz voto, propósito ou promessa sem antes jejuar, para ver se a vontade que aquela pessoa tem bate com a vontade daquilo que Deus quer. É interessante perceber que, se você for perceber, a Bíblia sempre vai dizer: Isaac fez um voto, e Jacó fez um voto, e Abraão fez um voto, e Ana fez um voto. Você vai sempre ver isso. Sempre. O voto é um hábito natural dos grandes homens e mulheres da Bíblia. E você vai perceber também que é um hábito para hoje. Tem crente que diz: não faça um voto, porque se eu fizer voto ele não cumpriu. Meu irmão, quando o seu coração se direciona a fazer um voto, pergunte a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? E Ele vai ter resposta. Você sabia que até o silêncio de Deus é uma resposta? É. Porque diz o ditado entre nós que quem cala. Então, se Deus muitas vezes está em silêncio, Ele está dizendo para você: precisa eu dizer uma coisa que é tão visível? Por exemplo, eu já vi crente fazer um voto que eu não faço, mas eu já vi crente fazer: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu não perco um culto de domingo. Isso é padrão. Você não perdeu um culto de domingo, é padrão. Então é um voto que Deus olha assim mesmo. Não entendi não. Mas, meus amados, vamos lá. Referências bíblicas sobre isso que eu estou falando. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz assim: quando fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada disto Deus. Só os tolos fazem isso. Meu irmão, você não entendeu. Quando fizerem os votos, não demore a cumprir. Sabe o que Salomão está dizendo? Quando você faz um voto acreditando no Deus no qual você fez o voto, Ele vai imediatamente buscar cumprir. Deus faz a parte dele. Se a gente fizer a nossa, tenha certeza que vai acontecer. Mas perceba, se Deus cumpre o voto que você pediu, aí o sábio Salomão diz: quando Deus cumpriu o voto que você pediu, não tarde a cumprir, porque Deus não se agrada. Esse é negócio de tolo, demorar a dar um voto. Você já tem parado para pensar nisso? Mas tem mais coisas interessantes aqui para a gente perceber. Números capítulo 30, versículo 2 diz: quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer que no popular do nordestino a gente chama de juramento, não valerá, não violará ele a sua palavra. Sabe o que Deus estava dizendo na linguagem do nordestino? Depois que você diz uma coisa, é prego batido e ponto virado. Mas pastor, é tão sério assim? O que foi que Jefité voltou quando ele foi para a guerra? Mataria sua. E quem que aparecesse na sua frente? Quem na sua frente aparecesse. Quem apareceu? A filha. O que é que eu aprendo com isso? A gente tem que aprender fazer o voto, vai votar. Nunca, um conselho de quem já teve experiências complicadas com voto: nunca vote pela emoção. Eu conheço uma irmã, não sei se ela vai assistir esse vídeo, que ela fez um voto, ela perdeu a chave da casa e disse: se eu achar a chave, eu vou fazer um voto. E ela perdeu a chave da casa. Se eu achar a chave, eu vou fazer um voto. Vou dar um culto, um negócio assim que ela disse. Eu ia fazer, eu não lembro o que ela disse que ia fazer. No mesmo minuto, praticamente, achou a chave. Mas até hoje não cumpriu. Mas perceba bem. Pense antes de fazer o voto. Pense, porque o Senhor vai fazer a parte dele. A questão é: você vai poder fazer a sua? É uma coisa que quando eu estava pensando sobre esse tema, é quase como ter filho. Você tem um filho, o José Fapel, é uma responsabilidade quase que eterna. Você decidiu ter, acabou, filho. Não é isso para ir para dizer. O menino está no hospital, meu filho está no hospital, eu tenho que ligar para ele, tenho que arrumar um jeito, tem que arrumar um dinheiro emprestado para ele, ele está precisando de tudo. A gente tira de outro tempo. É quase como um voto. É eterno o negócio.
Quando você faz um voto. Eu disse para Jesus, eu vou para o sertão, Jesus, ele só sai de lá quando o Senhor mandar. Estou aqui. Agora, vocês estão calor para pegar. Agora, um voto requer, primeiro passo, compromisso com aquilo que você falou. Vamos lá. Meus irmãos, vamos fazer aqui uma reflexão rápida. O voto é um ato de compromisso carimbado com Deus, não por barganha, mas uma demonstração de compromisso com o Eterno, que deve ser feito com responsabilidade e jamais por impulso emocional. Ei, o voto é um ato sagrado e não a barganha. Você sabe o que é barganha? Não. Barganha é mais ou menos assim. Eu tenho esse relógio, eu olho para o irmão Cícero e digo, irmão Cícero, gostei dessa sua camisa. Agora, eu só lhe dou esse relógio se o senhor me der essa camisa. Isso é barganha. Eu estou interessado na camisa dele e porque eu estou interessado, eu faço uma barganha automática. Aí você pode estar pensando aí que barganha é troca. Troca é uma coisa, barganha é outra. É quando eu me interesso a tal ponto pelaquilo daquela pessoa que eu faço uma coisa desnecessária. Para que eu preciso da camisa do irmão Cícero? E por que eu vou perder meu relógio? Isso é barganha. Muitas vezes a pessoa faz barganha com Deus como se Deus precisasse de alguma coisa. Olha, Senhor, se o Senhor me quiser na igreja todo culto, o Senhor vai ter que fazer com que aquele empréstimo seja aprovado no meu dinheiro. Mas peraí, filho, o seu dinheiro já tem aprovado 5 empréstimos. Como é que você quer que Deus faça uma coisa tão errada dessa? Se o governo diz que você só pode pegar empréstimo até 5 vezes. Aí Deus tem que burlar as leis do país para você pegar empréstimo? Ah, então você Deus não entender. Deus não vai fazer isso. Está entendendo ou está difícil? Está entendendo, tá? Vamos lá, eu estou passando rápido para eu chegar onde eu quero. Meus irmãos, nós precisamos, antes de fazer um voto, avaliar se a gente tem capacidade de cumprir. Quando a gente fez o voto de vir do sertão, eu tinha 2 pernas. Eu acreditava que tinha capacidade de cumprir. Perdi uma e continuo que se Deus fez isto, permitiu isto e a gente está aqui, eu continuo com capacidade para cumprir com a misericórdia dele, com a capacidade que ele vai dar. Agora, voltar atrás, eu não vou voltar. Não, eu até ia cumprir meu voto, mas eu perdi a perna, então o voto quebrado. Mas peraí, meu filho, como assim? Não, porque eu só ia ficar no sertão se Deus deixasse a minha perna inteira. Não foi esse o combinado que eu fiz com Deus. Agora, se eu tivesse dito a Deus, Senhor, agora se acontecer, eu perder um braço, uma perna, eu vou pedir licença ao Senhor, eu vou voltar. Mas eu não disse. Então, não é perder uma perna que me faz quebrar o compromisso com Deus. Vocês estão entendendo? Eu conheço uma irmã que disse que não vinha mais para a igreja porque ela está dentro uns dentes aqui na frente, ficou faltando 2 dentes, ela disse que não podia mais rir. Porque não podia mais rir, não vinha mais para a igreja. Eu não entendi nada. Mas, vamos lá. Eu nem sei o que eu falei dele. Eu nem sabia. Porque ela perdeu esse dedo aqui, ela disse se risse, aí todo mundo ria. O que segura crente na igreja não é ser entendente ou ser entendente. O que segura crente na igreja é a fé, a palavra, o louvor, a dedicação. Mas é porque tem pessoas, aqui não tem não, mas tem pessoas que querem só um argumentozinho para quebrar aquele compromisso que ele fez com Deus. Aí vamos lá. Vamos fazer uma meditação. Meu coração é fiel ao Senhor. Só faz voto quem tem coração fiel. Eu estou buscando ao Senhor e cumprir a promessa que eu fiz com Ele. E nada me fará voltar atrás. Essa é a frase de crente que vota com convicção. Papai era taxista, e quem é taxista na cidade sabe que o sábado e o domingo eram os dias que dava mais dinheiro na praça. Vocês já tiveram familiares taxistas? Não, né? Eu tenho uns 4, 5 tios taxistas. E todo mundo sabe que na praça é o dia de tem lá em Lago é domingo. E tem lugares que é sábado. Mas o sábado e domingo é sagrado, é o dia que dá mais dinheiro. Papai fez um voto a Jesus. Senhor, eu gosto de escola bíblica. Eu não vou mais para a praça dia de domingo. De domingo eu vou para a tua casa. E naquela época era coisa de maluco fazer isso, não sei se. Por quê? Porque o domingo era assim. Começo de primeiro e segundo domingo era assim. Não parava táxi.
quieto. Mas papai fez esse compromisso. Aí todo domingo, dia de sábado, estava eu na escola bíblica na igreja da Vila Raul, na Mata do Ouro. Dia de domingo, estava eu na escola bíblica na igreja sede do Rio Largo. Mas uma escola bíblica. Papai, os amigos dele, taxistas, que loucura, que coisa mais maluca. O homem vai deixar de vir para a praça para vir para a igreja todo domingo. Não entendi nada. Eu me lembro até hoje que um taxista lá chamado Nau zombou dele. Ele disse que zombou. Aí, entenda, tinha ano que o taxista, sempre que pode, quase que 2 anos, de 1 em 1 ano, ele troca de carro. Tinha vezes que papai trocava de carro, que não rodava no domingo. E aqueles que rodavam sábado e domingo não trocavam. Tinha vezes que parece que todo mundo no sábado procurava o papai, porque sabia que no domingo ele não estava. Aí ele no sábado para rodar com ele. Então entenda, quando você faz um voto com Deus, diga, Senhor, eu não quebro por nada. Aí Deus, se você não quebra, eu também não vou quebrar. Aí você imagina, se você não vai farrapar, você imagina Deus. Fazer voto é muito importante. Fazer voto é ter propósito, é ter uma decisão, é ter firmeza espiritual, é ter uma busca em Deus, uma oração em jejum, consagração, com um objetivo específico, seja para o crescimento espiritual, seja para o conhecimento espiritual, seja para um propósito familiar ou pessoal. Eu já jejuei em Jesus, eu preciso ser mais crente, eu preciso orar para as pessoas serem libertas, serem curadas. Jesus, eu preciso ver o milagre acontecendo na minha vida e na vida dos outros. Eu quero isso, Jesus, vou jejuar por isso. Eu só quero jejuar se for para Jesus salvar meu filho. Eu só quero jejuar se for para Jesus salvar meu marido. Eu só quero... E você vai jejuar por você? Jejuar é coisa de crente, é coisa de cristão. Mas vamos lá, eu estou acelerando muito para a gente chegar onde a gente quer. Referências bíblicas sobre jejum. Daniel jejuou. Ele propôs em seu coração não comer a comida do rei. Eu vou fazer você imaginar agora. Você imagina que toda hora de comer, Daniel estava sendo preparado para se apresentar ao rei. Antes, para isso ele passou por um teste que a gente conhece hoje como psicotécnico. Para isso, Daniel respondeu no mínimo 300 questões em hebraico. Por isso que ele foi tão habituado no hebraico que partes do livro de Daniel está escrito em hebraico. Para isso, Daniel estava em outro país, servindo como um escravo. Mas ele não se adaptou à cultura do país que ele estava inserido, Babilônia. Ele não comeu da comida de Babilônia. Ele não fez adoração a nenhum ídolo de Babilônia. E o principal deles era Baal, mas tinha outros 120. Meus irmãos, você não tem noção. Ele estava sendo preparado para se apresentar ao rei. Aí davam para ele, sabe o quê? A comida que o rei comia. Você imagina, da comida que o rei comia, Daniel dizia, não quero não. Não vou comer não. Você vai ficar fraco, Daniel. E o que é que você quer comer? Eu só quero comer salada. Só salada. Só salada. Você não vai ficar tão inteligente quanto os outros. Os outros estão fortes, os outros estão gordos, os outros estão mais capazes, vão ter mais QI. Você só come salada, sem comer carne. Por 3 anos, Daniel. Sabe isso? Eles não, façam um teste. Mas se o rei souber que eu não estou lhe dando carne e não estou forçando você a comer carne, ele vai mandar me matar. Não, faça um teste, só que entre nós. Faça um teste. Aí a Bíblia diz que Daniel fez um teste de quantos dias? 21. Só comeu salada por 21 dias. Aí depois ele veio ser avaliado pelo mordomo do rei. Deixa eu dizer um detalhe bem específico aqui que eu fui pesquisar. Estava bem Daniel, muito bem, acima dos outros. A glicose, o colesterol, até, você sabe que pelo menos 20 exames é feito através das fezes. Até as fezes. Você não entendeu ainda. O QI de Daniel era 10 vezes maior do que os outros. Você acha que foi a salada que ele comeu que deixou ele assim? Propósito, voto, compromisso. Se você se propõe, hoje, comecei dia 12, hoje é quanto dia? 6. Tem 20 e poucos dias. 20 e poucos dias só no líquido. Não estou morto, não estou passando por mal, nem sentindo mão girado. Propósito. Mas, meus irmãos, entenda bem. Daniel fez esse tipo de voto de todo o coração. Não se contaminou com o que o rei ofereceu.
Mas não foi só Daniel. A igreja de Atos, é só você ver no capítulo 11, versículo 23, eles eram exortados com firmeza a fazerem oração permanente e jejum. A igreja de Atos só foi quem foi por causa que os irmãos jejuaram e oraram. No capítulo 13 de Atos ele diz: e tendo eles jejuado, disse o Espírito Santo: separai-vos para mim, Barnabé e Saulo. Sabe quantos anos Saulo tinha de crente? 3. Você já tem 2, né? Daqui a pouco faz 2, né? Saulo tinha 3. Quando ele saiu para evangelizar de Antioquia para o mundo. De Antioquia para o mundo. Meus irmãos, mas ainda falando de propósito. O propósito é mais sobre a nossa postura diante de Deus do que sobre o resultado de um mergulho mais profundo pela fé naquilo que buscamos a Deus. O que é que isso aqui quer dizer? Quando nós fazemos um propósito diante de Deus, em jejum e oração, nós estamos dizendo para Deus mais quem nós somos do que, na verdade, o que queremos. Você entendeu? Quando nós jejuamos e oramos, buscando um foco, um resultado, há um momento do jejum e da oração, daquele compromisso. Vamos supor, eu faço um compromisso de jejuar toda sexta, sábado e domingo, por 6 meses. Chega um determinado tempo que em um daqueles dias eu estou mais focado em buscar a Deus, me derramar diante de Deus, me entregar a Deus de todo o coração, do que realmente buscar pelo aquele propósito do voto que eu fiz. Entendeu? Eu estou tão habituado no jejum. Vocês vão chegar nesse nível. Ou quem não já chegou? Eita, amanhã é quinta-feira, é o dia do jejum. Não já chega na sua cabeça, não? Chega. Sabe o que é isso? O Espírito está dizendo: isso é bom para a sua alma, isso é bom para o seu espírito. Eu não vou fazer você esquecer disso. Amanhã é quinta do jejum. Quando você tem isso por hábito, quando você não faz, o Espírito incomoda. Você já sentiu muita fome? A ponto de a barriga roncar, a ponto de você... me dê aí alguma coisa para comer, porque se eu não comer, minha barriga não vai me deixar em paz. Você já passou por isso? Quando o crente se habitua a fazer jejum, oração, propósito, tem um momento que ele fica sem fazer, que o Espírito fica incomodando. E aí, filho, ele vai ficar assim nessa vida minha Bíblia, não vai me buscar não, você não vai orar não, você não vai jejuar não, filho, vem aqui, chega, fala, não vai fazer não. O Espírito fica incomodando. Por quê? Quem define para mim porque você acha que o Espírito fica assim? Porque quando a gente enfraquece a carne, fortalece o Espírito. Irmão, você precisa... Oh meu Deus, eu queria tanto que vocês lessem um livro que eu já li. Estímulo Tenebroso, eu disse que emprestar, não emprestei. Há algum propósito mais que a gente precisa aprender? Vamos fazer uma aplicação. Fazer voto, fazer propósito, é uma escolha por um período de consagração determinado de forma espiritual. O que é que isso quer dizer? Nenhum crente carnal vai dizer: eu vou jejuar. Porque a carne não quer jejum. A carne gosta de churrasco, gosta de cupim. A carne. Ontem eu estava na casa de um amigo, irmão, pai, companheiro, que eu admiro. E eles tomando café, insistindo comigo: tome café, coma aqui. Rapaz, o cheiro da carne me incomodava positivamente. A comida, uma delícia, na caixeira. O estômago foi uau. Eu disse: não, me dê um café amargo. Café amargo. Depois eu perguntei à minha esposa, que a minha esposa está com jejum diferente de mim. Ela come todo dia 6 horas. E passa o dia todo em jejum. E eu estou só no líquido. Ela assim. Aí, perguntei: estava gostosa a comida? Estava uma delícia. Não tem nada não. Meus amados irmãos, a gente tem que resistir. É nessas horas. E olha que eu tenho dificuldade de dizer não a uma pessoa daquela. Muito. Mas o Senhor vai entender. O Senhor vai entender. E eles olham para mim assim meio triste. Com pena. É difícil. Mas, meus amados, escolha um período para você jejuar por você. Porque se você não jejuar por você, como você vai jejuar por seu filho? Por quê, pastor? Porque o jejum é um preparo. O jejum prepara você, a sua vida espiritual. Quando você ora por você, você já viu um fraco ajudar outro? Os dois caem, né? Agora, se um estiver caindo e o outro estiver alimentado, ter comido uma farofa boa, um mocotó pesado,
que está fartado de alimentos, disposto, ele pega o outro, bota no ombro e vai embora. Se nós não jejuarmos por nós, como temos condições de jejuar pelos outros? Fazer um propósito pelos outros. Primeiro faça com você. Senhor, me fortaleça a mim, para eu conseguir cumprir o propósito que eu fiz sobre meu filho, sobre meu marido, sobre meu gênero. É interessante fazer isso. Senão, se você não fortalecer a você vai até conseguir fazer o início do propósito para o seu filho, para o seu neto, para o seu gênero, para o seu sobrinho, mas não chega até o fim. Porque você vai fraquejar. E não é por sua fraqueza, porque não houve um preparo antes. Teve um irmão que quase morre fazendo jejum, porque ele vinha comendo absurdamente, frequentemente. Ele aceitou Jesus e estava na campanha de jejum na igreja. Ele disse, não é possível, todo mundo está jejuando, eu não consigo. Ele nunca tinha jejuado. Aí ele parou de comer, puf, passou mal, foi para o hospital, quase morre. O jejum quase me mata. O jejum não, o senhor não está preparado. Então você precisa se preparar para isso. Não compare o seu propósito com o dos outros. O seu propósito é único e pessoal. Essa frase é daqueles irmãos que dizem, o meu jejum está mais forte do que o da minha esposa, porque afinal de contas ela está comendo e eu não. Não tem nada a ver. Absolutamente. O seu propósito é seu propósito. Deus vai responder se você cumprir conforme você disse. O meu é o meu. Deus não vai me deixar mais santo, mais íntimo dele, mais purificado, mais especial, porque eu estou jejuando xixi. Não. E você está no seu limite, eu estou no meu. Não, mas eu não posso jejuar porque eu não consigo fazer 60 dias. E quem disse que Deus só aceita jejum se for 60 dias? Não. Vocês começaram com meia-noite a meio-dia. Daqui a pouco vocês estão fazendo de meia-noite às 5. Daqui a pouco vocês estão fazendo de 10 da noite. Daqui a pouco vocês estão fazendo de 24 horas, 48, 72. É um processo de aprendizagem mental. Mental por quê? Porque o seu cérebro vai dizer, caramba, o que está acontecendo que está chegando comida no estômago? Aí ele vai entender que você está jejuando. Aí ele não vai trazer aqueles impulsos de passar mal que você tem. A água com gás é uma bênção para quem está jejuando. Você parece que comeu. Quer um conselho? Resolveu jejuar mais de 3 dias? Tome água com gás. Você não vai sofrer tanto. Então perceba. O jejum não lhe deixa mais santo. O jejum lhe deixa mais sensível à santidade. Tem uma diferença. O jejum vai fazer você ter um desejo de buscar mais ao Senhor. O jejum vai fazer você ter um desejo de aprender mais da palavra. Aí quando você sente o desejo, você pratica aquele desejo. E isso te fortalece. Está difícil entender ou está fácil? Está dando para entender? A gente está falando de quê, Tiane? A gente está falando de quê? Os irmãos estão entendendo ou está difícil? Está entendendo, não, Inês? Está entendendo, né? Meus irmãos, vamos lá. A gente chegou exatamente onde eu queria. E o promessa? O que é promessa? Promessa na visão, na ótica cristã, promessa a Deus, também é um compromisso verbal ou interior para realizar algo, resposta de uma bênção, de um livramento, de uma intervenção divina, instantânea, imediata ou prolongada. Como assim? Uma promessa ao Senhor é aquilo que eu faço. Quem estava aqui no culto que eu peguei um relógio e dei para o irmão? Você estava, né? Deus disse, meu filho, pegue o relógio e dê para o meu filho, irmão Daniel. Eu sabia que alguma hora Deus ia pedir aquele relógio, porque eu estava quase que idolatrando aquele relógio. Primeiro que é para minha esposa que deu, segundo que eu achava um pouco. Quando Deus me disse, dê, eu disse, Jesus, um relógio não. O tablet estava com a tela quebrada. Aí quando eu olhei para o tablet, aí Jesus disse, ele vai dizer que você deu porque o tablet estava quebrado. Eu quero que você dê um relógio. Está mais importante o relógio para você do que qualquer outra coisa, de jeito nenhum. Peguei o relógio, chamei o irmão e disse, o senhor pediu um relógio desse, não foi? A Deus? Ele disse que foi, você lembra? Ele disse que foi. Eu disse, não dê o relógio. Não, mantenha o relógio. Porque quando Deus cumprir uma promessa que Ele vai fazer na sua vida, de lhe tirar de onde o senhor está, quando o senhor olhar para o relógio, você vai dizer, esse relógio foi um dia que Deus me fez uma promessa e hoje está cumprindo.
Só que eu fui informado, não posso dizer que é verdade, que ele vendeu o relógio. Ele quebrou o propósito. Aí o problema não é meu, que Deus mandou eu fiz. Se ele fez o que ele... Aí se vier problema, a bronca é para ele. Porque ele prometeu não vender. Mas, meus irmãos, fazer uma promessa a Deus, alguns historiadores dizem que Paulo fez esse voto a Deus. Voto de castidade. Alguns dizem que Paulo foi casado. Teve algum problema conjugal, separou. Isso a Bíblia não diz. Historiadores dizem que Paulo foi casado. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz. Não diga que o pastor disse que a Bíblia diz. Paulo foi casado, teve um problema conjugal e fez um voto de castidade a Deus. Nunca mais eu quero casar. Nunca mais eu quero fazer sexo. Eu quero viver para Deus. Por isso que ele diz, lá em Coríntios, há uma briga dentro de mim. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque a mente de Paulo era muito perturbada. Muito pelo que ele fez com os cristãos. E muito pela vida que ele escolheu viver. E Paulo nunca mais teve relacionamento, casamento com ninguém. É um propósito radical. Mas pastor, o senhor tem coragem de fazer um voto desse? Não sei. Não. Samuel, aliás, Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício com louvor. Paga ao Altíssimo os teus votos. Sabe o que o Salmo estava dizendo aqui? Davi estava dizendo: não faça voto mal-humorado, não. Eu fiz esse voto ao Senhor de dar esse microfone para Deus. Esse microfone é meu, eu gosto muito dele. Eu fiz esse voto para dar esse microfone a Deus. E eu vou dar. Recebi a bênção do voto que eu fiz. Eu vou dar para Jesus. Que pena, meu Deus. Eu gosto tanto. Meu Deus, não tem como a gente trocar e eu dar outra coisa, não. Eu dou até um melhor, mas esse. É melhor você não fazer um voto desse. Você faz um voto apegado naquilo que você está dando. Para quê? Aí, tem voto mais difícil do que o que Ana fez? Ele disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu sou estéril, Senhor. Ana disse, está lá em Samuel, capítulo 1. Se o Senhor me der um filho, capítulo 2. Se o Senhor me der um filho, eu não quero esse filho para mim, não. Irmã Vitória, você tem coragem de fazer um voto desse? Anny, tu tem coragem de fazer um voto desse? Tinha não. A Piene tinha 10? Tem 10? Tinha não. Mana, para você nenhuma. Tinha mais 3. Mas olha a lindeza da atitude de Ana. Quem foi a segunda esposa de Penina, irmão Deus? Aliás, eita. A segunda esposa de Eucana. E a Penina? Penina teve. Eucana teve a segunda esposa, Penina. Teve filho com ela ou não? Eucana teve filho com ela ou não? Agora eu dou esse tablet. É sério mesmo, eu estou falando sério. Eu dou esse tablet para quem me disser agora um nome de um filho de Penina. 30 segundos para procurar na Bíblia. Poxa, vocês não sabem não, né? A gente está ensinando Bíblia aqui todo mundo. Vocês não sabem. Sabe por que vocês não sabem? Porque na Bíblia, a Bíblia não relata um filho de Penina. E Ana teve um filho que ela deu para Deus. Deus deu outros filhos para ela. Mas aquele que Deus deu para ela, que ela devolveu para Deus, Deus o tornou juiz, profeta e sacerdote. E quando a gente fala até hoje, mais de 6.000 anos depois de Samuel, a gente lembra de quem? De Ana. Então, quando você faz um voto para Deus, Deus lhe honra até 6.000 anos depois. Dá para você ter noção que é isso? Está difícil ou está fácil? Está fácil. Quando você entregar, entregue sem pena, filho. Dizia um irmão que ele dava o dízimo ou dava uma oferta, mas ele disse para mim, eu dava com uma pena tão grande. Aí teve um dia que eu estava num culto, um irmão, usado por Deus, que eu não sabia de nada, disse: homem, eu não gosto de mesquinhez, ou você me dá de coração, ou você não dá. Mas tu já sabe que tu dá o que já é meu, que eu te dei. Aí ele disse que a partir desse dia, ele perdeu a mesquinhez. Aí quanto mais ele ofertava, mais ele ganhava de Deus. As coisas se multiplicavam. Percebam? Vamos
fazer aqui uma rápida. A promessa que você faz a Deus não só edifica os outros, como também edifica a sua fé. E através da promessa você precisa fazer uma promessa que glorifique o nome de Deus. Não existe esse negócio, eu vou fazer uma promessa para Deus, que para se Ele me der um carro melhor, aí eu vou andar de vidro fechado, eu vou andar sem dar carona a frente nenhum, eu vou andar sem falar com ninguém. Não vai dar, não. Agora, se você disser, eu quero um carro melhor, que tenha capacidade de eu levar 20 pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas para a igreja, aí Deus diz, é isso? Então vamos dar. Porque Deus quer que você faça o voto para glorificar o nome dele, não para lhe deixar mais metido a importante. Está entendendo? Deus não vai cumprir um voto que ele sabe que se Deus sabe que se eu volto a andar, eu vou me desviar 1 ano, 2 anos, 15 anos, 10 anos depois, eu não volto a andar. Porque ele sabe que é melhor na cadeira chegar no céu do que andando e para o inferno. Então, como ele sabe o futuro, tem coisa que você vai julgar, vai pedir, vai clamar, e ele não vou fazer. Porque hoje vai parecer ser bom para você, mas amanhã você vai lembrar do rei que pediu 15 anos mais a Deus. Você está lembrando quem foi o rei? Ezequias. Ezequias disse, Senhor, eu tenho crédito contigo, eu quero viver mais um tempo. Aí Isaías voltou para Ezequias e disse, Deus está dizendo que você vai viver mais 15 anos. Durante os 15 anos, aí Ezequias fez quem? Manassés. Manassés foi o quê? O pior rei de Israel. Quer dizer, aqueles 15 anos para Ezequias foi de dor de cabeça e prejuízo para Israel. Tem coisa que Deus faz na vida da pessoa só para provar que ela está pedindo errado. Você está insistindo tanto que eu vou fazer. Mas é raro ele fazer isso. Na maioria das vezes, quando ele sabe que aquilo vai te fazer mal, ou daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, ele não dá e acabou. Mas que deu ruim, não, ele não deu porque te ama. Meus amados, Jesus, me faça chegar lá onde eu quero. Vou pular umas coisas aqui. Vamos lá. Eu estou ministrando essa palavra hoje porque eu sei que a maioria de nós aqui vem de uma raiz mais católica, apostólica, romana. Então, a curiosidade é, pastor, qual a diferença de promessa, de voto, de compromisso, de propósito? Aí chegou exatamente onde eu queria agora, meu Jesus. Na visão que eu respeito da igreja romana, você tem que fazer um negócio chamado penitência. E penitência significa ato de sofrimento físico ou ação repetitiva de palavras. Eu não conheço isso, mas vocês conhecem. Quando você vai pedir alguma coisa, diz, se eu alcançar a minha... Como é que você chama? Se eu alcançar a minha graça, não é assim? Se eu alcançar a minha graça, eu vou fazer 50 Pai Nosso, não sei quanto Ave Maria, não é assim que funciona? E depois fazer a pé. Tem uma senhora lá de Maceió, que é sogra, a filha dela é casada com o filho da minha esposa. Que ela subiu 40 e pouco de grau de joelho. A Bíblia, em lugar nenhum, dá base para você fazer isso. Isso. Sabe por quê? Aí você diz, por que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz pelo um simples motivo. Você conhece alguém na história da sua vida que sofreu no corpo mais do que Jesus? Pregado vivo. Levou 700 metros, é como daqui a um. 700 metros é quase como daqui na casa da Josefa Pedro. Isso. Então perceba, Jesus andou essa distância pausadamente, levando uma cruz que pesava 150 a 180 quilos, 50 pesava aquela parte de cima e o restante do peso, o madeiro maior. Jesus levou
40 açoites, 39 açoites, mais um, com ferros e ponta de ossos no final. Jesus caiu de tanto ser espancado. Jesus foi cuspido e batido no rosto. Jesus passou por um processo de sofrimento absurdo para eu e você não precisar pagar penitência. Porque a penitência que eu tenho que pagar, Jesus pagou. E se eu sirvo a Ele, se Ele é meu Salvador e eu sou seguidor dEle, essas penitências eu não preciso fazer, porque Ele já fez. Isaías 53 diz: porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E cada vez que Ele pisava no chão, nós éramos sarados. Então eu não posso fazer uma penitência, porque Jesus já cumpriu. O que eu posso fazer é voto. O que eu posso fazer é jejum. O que eu posso fazer é um propósito. Agora, eu me torturar, rasgar o meu corpo, andar de joelho. Eu conheci um rapaz que era tão católico que ele pegou, não sei de que era feito aquele chicote, mas ele tinha dois. Ele batia assim, pá, e assim, pá, pá e pá. Ele só descansava e só achava que ele tinha pago os pecados quando as costas dele estavam sangrando. Eu cheguei para ele e disse: ei, Jesus já derramou o sangue por você, você não precisa derramar o seu. Então, entendamos, irmãos, estas coisas, penitências, você não precisa fazer, porque Jesus já fez. Agora, a liderança da igreja acredita que você fazendo isso não vai agradar mais a Deus. Não vai, porque muitas vezes as pessoas fazem isso, mas o coração... Ou você não conhece ninguém que já fez essas coisas e 3, 4, 5 dias depois estava envolvido na cachaça, no vício, na droga? Conhece ou não conhece? Então, fazer esse sofrimento, essa tortura do corpo, arranhar o joelho, adianta tudo o quê? É melhor você fazer oração, jejum, voto, propósito, sem sacrificar o seu corpo a esse ponto. Meus amados, estou encerrando agora. Nós precisamos entender que o que Jesus já fez, nós não precisamos fazer. O que Jesus já pagou, nós não precisamos pagar. O que eu preciso fazer é ter uma ligação direta com Jesus através da Bíblia, da oração, do jejum, do louvor, da palavra. Torturas físicas não agradam a Deus. Se agradassem, Pedro tinha feito, João tinha feito, Felipe tinha feito, Bartolomeu tinha feito, e nenhum deles fez. Está difícil ou está fácil? Está fácil? Já pensou se eu fazer um voto de Juazeiro a pé? Vou chegar quando? Mas graças a Deus, que eu tenho um Deus que já pagou, que tem que ser pago por mim. E eu só preciso orar a Ele, jejuar a Ele. E Ele responde: mas pastor, mas o jejum não é uma forma de machucar a carne? Não, é uma forma de santificar o seu corpo. Se você nunca pesquisou, pesquise. Benefícios do jejum intermitente. Pesquise. Benefícios do jejum intermitente. Você vai ver com o cabelo. Quantos irmãos ficou com raiva, diz amém? Meus irmãos, vamos orar? Desculpa o horário, irmão. Senhor, que nós possamos aprender frequentemente da Tua Palavra. E, Senhor, nós saímos daqui sabendo que o Senhor já pagou o que tem que ser pago. O que nós agora precisamos fazer é propósito, voto de compromisso contigo para que jamais serem quebrados. Pai, os Teus filhos entenderam a Tua Palavra. Que elas não só escutem, mas pratiquem. Que elas só pratiquem, mas elas, em suas casas, possam atrair a seus pais a vir em Tua casa. Pai, usa a Tia de maneira tremenda, poderosa, incrível, especial, magnífica, para a glória do Teu nome. Que através dessas crianças, mais crianças venham à Tua casa aprender a Tua palavra. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te magnificamos, Senhor. Amém. Meus irmãos, irmãos, o tema solicitado para esta noite, para nós aprendermos um pouco, foi um tema bem interessante. Os irmãos que estão ouvindo na quarta-feira, eles estão escolhendo o tema
para a gente aprender na sexta. Propósito diferente. Pai amado, Senhor, aqui está essas crianças, Senhor, adolescentes, pessoas que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo. Pai, remove da nossa vida, do nosso coração, Senhor, todo e qualquer sentimento, pensamento que venha de encontro à Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis. Abençoa-os, ó Deus, para que entenda e coloque em prática a Tua palavra, Jesus. Amém. Meninos, domingo passado eu falei um assunto fora do tema que eu estou. Nós estamos falando sobre conhecendo. Eu quero ouvir bem alto. Conhecer Jesus. Muito bem. Nós estamos sobre conhecer Jesus, né? Então nós, a primeira lição, nós aprendemos que Jesus é o quê? Muito bem. E nós só chegamos ao céu através de quem? Através de Jesus, Maria. Jesus é o caminho que eu tenho que andar, que eu tenho que seguir para chegar a Deus, até o céu. Deus mora onde? No céu. E se Jesus é o caminho, eu tenho que andar através de Jesus. Não é isso? A segunda lição nós vimos o quê? Vocês lembram? Não? O que é que nós fazemos quando nós cremos e confessamos Jesus? Nós fazemos o quê? Se batizou. Jesus fez o quê? Mas Jesus se batizou por quê? Para dar o exemplo para nós. Muito bem, Rian. Jesus se batizou para nos dar o exemplo. Ele não tinha pecado. Porque quando a gente se batiza, a gente está simbolizando que estamos morrendo para o pecado, para o mundo e nascendo para Deus. Mas como Jesus não tinha pecado, ele fez aquilo para nos deixar o exemplo. Então nós aprendemos na segunda lição que como Jesus foi obediente ao Pai em tudo, até a morte, nós também devemos imitar Jesus. Não foi isso que a gente aprendeu? Devemos imitar quem? Tem certeza? Ou será que eu devo imitar aquele grelo, é? Devemos imitar Jesus ou o grelo? Jesus? Mas tem umas meninas na internet que fazem uma dança, não sei como assim. Umas coisas assim, meio estranha. A gente deve imitar elas ou Jesus? Tem certeza? E aqueles amiguinhos que a gente vê brigando na escola? A gente deve imitar eles? Devemos imitar? Muito bem. Então já aprendemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aprendemos também que devemos fazer imitar Jesus, não é isso? E hoje, quando a gente está com muita sede, tem gente aqui que bebe água de instante em instante. Conheço uma pessoa aqui que só Jesus na causa. Ele gosta de uma água, mas isso não é ruim. Tomar água é muito bom para a nossa saúde. Então, assim, eu que queria ter a vontade de tomar água, olha aí, ó, tá aí, ó. Eu que gostaria de tomar água igual o irmão Ian toma. Porque é bom, senta lá, amor. É bom a gente tomar água, não é? E quando você está trabalhando no sol quente, que bate aquela seca, aquela sede, a boca fica seca, não é bom a gente tomar água? E tem coisa boa. Aí quando eu tenho vontade de tomar água, é quando eu estou trabalhando lá no jardim lá de casa, no sol quente, bate uma sede, aí eu vou na geladeira e pego a minha garrafinha. E eu tomo água na garrafa, não tomo água no copo. Só na casa dos outros é que eu tomo no copo, né? Quando eu não levo a garrafa. Mas quando eu for, eu levo a garrafa. É muito bom, não é, tomar água? Quando a gente tá com aquela sede. É muito bom. Mas essa água, a gente toma e a sede volta de novo, não é? A gente toma água, mas daqui a pouco a gente tá com sede novamente, não é isso?
Só que Nunca veio com conselho. tem, Teve experiências. olha só. Nunca volte pela emoção. Aliás, o nosso versículo do mês é Deus falando para nós: buscar-me-ei e encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Meninos, dentro do nosso coração tem um vazio. Vocês estão vendo o coração? Tem um vazio. Esse vazio tem muitas pessoas que tentam preencher com jogos. Conseguem? Conseguem? Aí você joga, tem gente que joga o dia todo. Mas no outro dia o vazio tá lá. Aí ele vai jogar de novo. Tem outros que tentam preencher com a internet. Aí a gente passa o dia todinho na internet, olhando coisas inúteis, coisas úteis. Mas quando é no outro dia, o vazio tá lá. Tem outras pessoas que tentam preencher com amigos. Amigos é muito bom, não é? A gente fazer novos amigos, eu amo. Eu amo fazer amigos. Mas, infelizmente, o nosso coração, consegue preencher com amigos? Não consegue. Só tem uma coisa que preenche o espaço que existe no nosso coração. Vocês imaginam qual é? Quem tem um palpite? Fala alto, Rian. Muito bem, Rian. Olha só. Só Jesus tem o espaço certinho. Olha só. Deu certinho, não foi? Então, o nosso coração tem um vazio que ele é de tamanho espaço por Jesus. Agora aí eu pergunto para vocês, como? Nosso coração tão pequenininho, Deus é um Deus tão grandão, como é que ele cabe aqui dentro? E aí? Como é que ele cabe aqui dentro? Porque ele também é amor. Jesus é o próprio amor. E ele é tão grande, mas ele se faz tão pequenininho dentro desse espaço que tem no nosso coração. Tanto Jesus como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez que Jesus disse assim: eu vou, mas eu virei e farei morada em vocês. Eu e o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, eles moram dentro de nós também. Deus é tão bom que ele se reduz a um espaço que cabe no nosso coração. Nós sabemos que o nosso coração tem um espaço perfeito para Jesus. Agora, tem uma mulher que nós vamos aprender dela, que ela tinha um vazio muito grande no coração. E esse vazio só pode ser preenchido por quem? Só que ela não sabia como preencher esse vazio. Como ela, existe muita gente que também não sabe como preencher esse vazio. Fica tentando preencher com amigos, com internet, com jogos, com outras coisas, com vícios. Mas esse espaço não é preenchido nunca. E um certo dia, Jesus, ele saiu da Judeia e foi para Galileia. Prestem atenção, ele saiu da Judeia e foi para Galileia. Mas ele achou de passar por um lugar muito estranho. Sabe por que esse lugar é estranho? Porque os judeus evitavam demais esse lugar. E Jesus era judeu. Ele passou para ir para Galileia por Samaria. E os samaritanos, eles não falavam com os judeus. Os judeus não falavam com os samaritanos. Eles estavam certos? Estavam? Estavam não, né? Por quê? Isso era muito antigo. Lá no passado, houve uma briga muito grande entre eles, uma desavença, e eles ficaram com raiva um do outro. Só que Jesus, em vez de seguir o caminho por outro lugar que eles costumavam ir, Jesus foi por Samaria. E Jesus chegou perto de um poço. Vocês já viram um poço? Já viram um poço assim? Nunca viram? Onde eu morava. Até os 15 anos de idade eu morava em uma fazenda. E lá na fazenda tinha um poço.
Tinha um poço, ele era bem fundo, aí levantava uma parte, assim, ele era redondo, levantava uma parte de tijolo e a gente jogava o balde, aí tinha um pau assim, ó. Aí a gente tinha um braço aqui que a gente fazia assim e o balde vinha. Quando não tinha essa manivela, a gente puxava a corda com a mão do poço, com o balde cheio de água. Era dessa forma que a gente tinha água para fazer tudo, para beber, para tomar banho. E naquela época de Jesus era assim também. As mulheres iam até o poço, pegavam a água, colocava numa vasilha, num pote, numa jarra e levava para casa. E Jesus chegou nesse poço, era por volta de meio-dia. Sol quente. Em Israel é muito quente o sol. E Jesus estava com muita sede. Aí Jesus disse, olha, para os discípulos dele, vocês vão comprar comida que eu vou ficar aqui descansando um pouquinho. Aí, os discípulos foram embora e chegou uma mulher samaritana. Aí a mulher olhou assim para Jesus, ela olhou assim, o que é que esse judeu está fazendo aqui? Esse homem é judeu. Aí quando Jesus viu ela se aproximando, Jesus disse para a mulher, mulher, me dá água para eu beber que eu estou com sede. Aí a mulher disse, como que você, um judeu, está pedindo água para mim, que sou samaritana? Porque eles não se falavam, eles eram intrigados. Então, aí a mulher disse, como que você judeu vem pedir água para mim, que eu sou samaritana? Aí Jesus disse, mulher, essa história ela está em João, no Evangelho de João. Essa história se encontra no Evangelho de João. E ela disse para Jesus. Aí Jesus respondeu o seguinte, olha mulher, se tu soubesses quem é que está falando com você, você pediria água a mim e eu daria água que você nunca mais precisaria beber, você nunca mais teria sede. É bom demais, né não? Tomar uma água e nunca mais sentir sede. Só que Jesus, olha só, João 4,14 diz assim, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vamos todos nós? 1, 2, 3. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ficou feio, vamos? 1, 2, 3. Mas a pessoa que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Muito bem. Então, aí a mulher, claro, a mulher ficou toda animada, disse, como? Tu não tem nem vasilha para tirar água. Aí Jesus disse, mulher, eu sou o Messias. Ela não entendeu que Jesus não estava falando dessa água. Jesus estava falando de quê? Jesus estava falando da vida eterna. Jesus estava falando da salvação. A água que nós tomamos e nunca mais teremos sede é a salvação. Então Jesus é o caminho. A verdade é vida. Então Jesus é vida. Jesus é a água da vida. Então quem tomar da água que Jesus dá, ele será salvo. Nunca mais ele sentirá sede pelo pecado. E a mulher não entendeu isso. Só que quando Jesus explicou que a água que ele estava falando, quando Jesus disse, eu sou o Messias, vocês sabem o que significa Messias? Quem é que sabe o que significa Messias? Messias significa o Salvador. Quando ele disse, eu sou o Messias, aí ele está dizendo, eu sou o Salvador que vem para libertar a todo aquele que em mim crê. Aí a mulher acreditou em Jesus e ela fez o quê? A mulher, ela saiu correndo e foi para a cidade. Chegou lá em Samaria, ela contou para todo mundo que ela via. Todo mundo que ela encontrava, eu encontrei o Salvador. Todo mundo que ela chegava, eu encontrei o Salvador. Ele me falou tudo sobre a minha vida. E ela saiu contando para todo mundo. E as pessoas vieram. Quando as pessoas vieram, que ouviram Jesus, elas creram em Jesus. E o espaço que tinha em branco foi o quê? O espaço que tinha vazio foi o quê? O que aconteceu com aquelas pessoas que ouviram Jesus, que tinham um vazio no coração? Ele foi preenchido. Então aquelas pessoas creram que Jesus era o Messias
e aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, e aquele espaço vazio que tinha no coração delas, que era do tamanho de Jesus, elas nunca mais sentiram aquele vazio, porque estava preenchido pela salvação. Agora, no poço de Jesus existem umas coisas. Por exemplo, no poço de Jesus, quando Jesus dá água para a gente beber, a água faz o quê? A água nos purifica. Vamos lá ver o que é que tem mais aqui. A água nos santifica e a água nos sacia. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós encontramos a pureza, ele nos limpa do pecado. A água que Jesus nos dá, ela nos limpa do pecado, ela nos purifica, nos deixa purinho, purinho como um bebê quando nasce. Ela nos santifica, nos deixa santo. Você sabia que quem tem Jesus no coração é santo? É santo. Sabe por que santo? Porque nós somos separados do mundo. Não praticamos as coisas que o mundo pratica. E nós nunca mais sentiremos o vazio. Porque Jesus sacia a nossa sede. A sede por justiça. A sede por santidade. A sede por pureza. Então, quando nós aceitamos Jesus, ele transforma a nossa vida. Então, quando nós temos esse vazio no coração, o que é que nós devemos fazer? Devemos mergulhar no poço chamado Jesus. Jesus é o poço de águas vivas. E quem mergulhar nesse poço, ele vai ser limpo de todas as coisas que desagradam a Deus. Ele vai ser purificado de toda a imundície que há no seu coração. Ele vai ser santificado diante de Deus. E ele vai ter a sede saciada. Mas é a sede de justiça, de salvação. Não é a sede dessa água. Vocês entenderam? Quem aqui quer ter o espaço? Quem aqui está com o coração vazio? Ou Jesus já mora no coração de todo mundo? Hã? Jesus mora no coração de todo mundo? Vocês já chamaram Jesus para morar no coração de vocês? Já? Não, João? Ainda não, João? Então, João, a gente tem que deixar Jesus entrar no nosso coração e habitar dentro do nosso coração. Senão a gente não vai morar no céu. Só vai morar no céu quem tiver Jesus no coração. Então nós já aprendemos que Jesus é o quê? Que Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos nos espelhar, olhar para Jesus e obedecer como ele foi obediente. Mas além disso, ele é também o Messias, que ele não salvou só a samaritana, ele veio para todo aquele que nele crê. Então, se nós crermos em Jesus Cristo, ele nos transforma e nós ficamos limpos, santo e saciado. Vocês entenderam? Tem certeza que entendeu? Hã? Quem aqui está com dúvida? Hein? Quem aqui está seguindo o exemplo de Jesus? Ou ao menos está se esforçando? Tu está seguindo, Manu, o exemplo de Jesus? Tá mesmo? Quem mais? Está se esforçando, pelo menos se esforçando. Eu estou me esforçando para seguir o exemplo de Jesus. Alguém mais aqui está se esforçando, fora eu e a Manu? Por quê? Hã? Ninguém mais. Meninos, a gente tem que se esforçar para seguir o exemplo de Jesus. Gente, vocês lembram que a gente fez um pacto? Qual foi o pacto que a gente fez? Vocês sabem o que é pacto? Aliança. É uma aliança que a gente firma. Um acordo. Entendeu? Nós temos um acordo de que todos nós vamos morar no céu. Vocês estão fazendo alguma coisa para ir morar no céu? Quem aqui está fazendo alguma coisa para ir morar no céu? Como é que nós conhecemos Jesus? Lendo a palavra, orando, jejuando, é que nós conhecemos Jesus. E sem conhecer Jesus, você já pensou? Eu chegar na casa de Jesus, chegar lá
Jesus abre a porta. positivamente. Aí quando ele olha, E quando ela inicia na conheço não, você? Quem é você? Aí ele vai, aí eu vou dizer, oxe Jesus, eu sou a Tânia. Eu dava aula com as crianças lá na igreja, Jesus. Aí ele olha assim, aí diz, nunca me vi. Como Jesus? O senhor não me via? Aí ele vai dizer, você me conhece de onde? Ah não, eu ouvi a tia falando lá na escola que o senhor era o filho de Deus e que o senhor queria que a gente viesse morar com o senhor aqui no céu. Eu disse, eu sou o filho de Deus e eu quero que todo mundo venha morar no céu comigo. Mas, para morar no céu comigo, vocês têm que me conhecer. Você lia a Bíblia, Tânia? Ah, Jesus, às vezes, assim, sabe? De vez em quando. Você tem intimidade comigo? Quanto tempo você gastava para me conhecer por dia? Você orava? Você parava para me ouvir? Ah, Jesus, eu tinha tanta coisa para fazer. Jesus, olha, era dever de escola, era os pratos para lavar que a minha mãe mandava, mas eu tinha que ir para a roça, Jesus. Era muita coisa, eu não sobrava tempo não, Jesus. Aí Jesus vai dizer assim, pois é, Tânia, eu não lhe conheço. Eu não quero aqui ninguém na minha casa que não tenha intimidade comigo. Você nunca sentou para conversar comigo. E aí? Vocês vão querer que aconteça isso? Hein, Maria? Então, se a gente não quer que aconteça isso, o que é que a gente tem que fazer? Gastar tempo para conhecer. Ser assim, ó. Do jeito que tu anda assim agarrado com a Nicole, tu tem que andar assim, ó, agarrado com Jesus. Senão, naquele dia, ele vai olhar assim. Conheço não. Você nunca me convidou para sentar na sua casa para tomar um café com você? E aí? Lembrem-se do nosso acordo, meninos. A gente vai se encontrar lá no céu. Olha lá, viu? Eu tô me esforçando. Quem é que vai se esforçar junto comigo? Pra ir morar lá no céu. A Vitória vai se esforçar. Levanta a mão, quem vai? Ninguém mais. Só eu, a Emily, a Vitória e o Rian. Tu não vai se esforçar não, João? Não. Hein, João? Não. Ninguém vai. Ah, Jesus, tem misericórdia dessas crianças, Senhor. E agora? O que é que eu faço? Eu não vou ver vocês lá no céu. Gente, vocês não querem ir pro céu. Hein, Nari? Quer não, Nari? Mas para ir pro céu, vocês têm que se esforçar. Agora vamos lá. Vou começar pelo Rian. Pergunta. Por que Jesus... De onde foi que Jesus saiu? E para onde foi que ele foi? Foi o contrário. Ele saiu da Judéia e foi para Galileia. João, eu estou fazendo... hoje seria quem? Os meninos. Os meninos, né? Mas eu vou perguntar para todo mundo. Porque foi pouco, vou perguntar para todo mundo. Aí domingo é as meninas. João, como era o nome da cidade que Jesus encontrou o poço? Não. Maria, como era o nome da cidade que Jesus encontrou? Samaria. Samaria, muito bem. Bia, o que foi que a mulher fez quando ela soube que Jesus era o Salvador? Não lhe deixa mais santo. O jejum lhe deixa mais sensível. Eita. Hã? Ela saiu correndo e foi contar para toda a cidade. Lari, o que foi que Jesus pediu para a mulher quando ele chegou no poço? Água. Isso. Emily, o que foi que Jesus... O que foi que Jesus disse que ia dar para a mulher que ela nunca mais ia precisar? O que foi? A água da vida. Quiterinha. Vitória. O que é que preenche o vazio do nosso coração? Muito bem. Quem foi que acertou? Maria, Lara e a Vitória, né? Hoje é nosso amor, e a fé vai
Versículo 4 e 5 que diz assim: se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento. Amém? Isso quer dizer, meus irmãos, que nós devemos buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus da mesma forma que nós buscamos algo de muito valor. A palavra de Deus disse: como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares. Quando a gente vamos buscar essas coisas, a gente se esforça, a gente corre atrás, a gente busca com a mesma intensidade essas coisas de muito valor, as coisas de Deus, que o Senhor é quem dá a sabedoria, e dele vem o conhecimento e o entendimento, e ele quer dar a todos, mas ele só dá se a gente for buscar. A iniciativa tem que vir de nós. Então se esforce, nós devemos se esforçar para buscar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.